Vamos lá, gente, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Nós vamos já receber mais pessoas, né? Também, se não receber, vamos continuar aqui o nosso processo, o nosso progresso, tá bom? E, enfim, e assim, gente, o nosso encontro, ele está fazendo leituras, né? A nossa reunião aqui está trabalhando ao redor aqui do Homem Revoltado, desse livrinho aqui, certo? Eu mandei no grupo esse mesmo livro, só que de uma edição diferente daquela edição ali do vidro estraçalhado, né? Eu estou usando uma Xerox desse outro livro aí que está com o rosto, né? Que é esse aqui, certo? A minha Xerox, vou dizer, de estimação, de época de US. Eu não largo a minha Xeroxzinha por causa das muitas anotações que eu tenho aqui, mesmo que ela esteja apagada. Mas enfim. Então assim, gente, nós vamos fazer a leitura desse livro de 1951, né? E é o livro que causa polêmica e ruptura, né, da amizade não só do Sartre com o Camus, mas de outros intelectuais, né, que tinham relações com o Camus. Logicamente o mais evidente é o Sartre, né? Por causa do impacto de diálogo, do impacto de referência, né, de referencial que o Sartre tinha na França ali do pós-guerra, né? E nós vamos ter aí esse romper, né? Então assim, gente, mas como eu disse no encontro passado, é interessante que nós possamos ver o contexto histórico em que o Camus ele começa a ir desenvolvendo aí a construção dessa obra chamada O Homem Revoltado, ok? Então, é importante mais uma vez salientar aqui, deixar bem claro, as obras que vão anteceder O Homem Revoltado, que fazem parte dessa constituição, dessa formação do Homem Revoltado, e principalmente do contexto histórico em que o Camus está inserido, certo? Então vamos aqui, deixa eu abrir o slide de vez aqui para vocês. Vou começar novamente como foi da outra vez, mas só para fazer aquela explanação para as pessoas que não estavam aqui, certo? Eu quero logo dizer que o slide é um slide simples, né? Um slide que traz ali um pouco do básico sobre a obra do Camus. Lógico, é um slide para falar de uma vida, como foi a do Camus, ainda mais num momento muito conturbado, que foi esse momento de escrita do Camus, de autorreflexão, vamos dizer assim, depois da escrita do Homem Revoltado, não é? Então é importante a gente saber o terreno onde Camus estava pisando, certo? Então assim, gente, nós temos aqui, né, o Homem Revoltado, introdução. Opa, peraí, gente, alguém pediu para entrar aqui, só um momentinho, só um momento, que ia acontecer isso mesmo, só um momento. Emily, grande Emily, entrando aqui. Daqui a pouco vão entrar mais pessoas e eu vou parando, por favor, não se irritem, viu, gente? Acontece, viu? Então vamos aqui, O Homem Revoltado, introdução. Temos aí as capas de algumas edições do Homem Revoltado. E aí vamos lá, gente. Nós temos aqui alguns acontecimentos de 45 a 51, certo? Nós temos aí essa data que está grifada, né? Que é 8 de maio de 45, que vai ser o dia da vitória na Europa. E a gente já identifica uma coisa muito interessante aqui, é que o Camus ele vai vivenciar de várias situações, uma situação muito peculiar, não é? Ao mesmo tempo que nós temos pessoas se juntando, nações se juntando para destruir, para derrubar o nazismo, né? E isso acontecendo, esse dia da vitória, né? Na Europa, esse 8 de maio, não é? Quando a Alemanha nazista se rende, também será no 8 de maio que nós vamos ter um acontecimento pesado na Argélia, ok? Nós vamos ter aí um fato que vocês vão ver comigo já, certo? Mas eu vou logo adiantando que nós vamos ter uma situação contraditória. Enquanto o mundo se une, né, contra o nazismo, nós vamos ver um povo querendo a sua liberdade, né, e vão ser duramente punidos, né? Nós vamos ver já isso, certo? 45, 6 e 9 de agosto, né? Opa, só um momentinho, gente. Isso vai acontecer, certo? É óbvio, peraí. Deixa eu sair aqui, deixa eu voltar Deixa eu botar a pessoa aqui, certo?
Edmundo Matias, ok. Então vamos lá. Então, gente, depois nós vamos ter o que aí? Nós vamos ter o bombardeio, né, de Hiroshima e Nagasaki, né, que é o símbolo assim, mais grotesco, vamos dizer, tirando o Auschwitz, né, tirando ali o que fizeram com os judeus, mas a situação de que já estava ganho, né, já estava derrotado, e mesmo assim bombas foram jogadas contra pessoas inocentes, né, contra civis, vamos dizer assim, e isso meio que ficou dentro da absurdidade daquele período, né? Ficou dentro de uma indiferença, né? Mais uma vez a humanidade ela é derrotada e mais uma vez ela é rechaçada, o conceito de humanidade. E lembrando, né? O homem revoltado, uma das coisas que nós absorvemos logo de cara na escrita do homem revoltado, que é essa tomada de importância em relação à dignidade humana. Certo? O Homem Revoltado ele é um texto que traz essa tentativa de identificação dessa dignidade humana, né? Não é uma salvação, né? Mas assim, é resgatar aquilo que foi tão destruído, né? Aquilo que foi tão rasgado no período de Primeira e de Segunda Guerra Mundial, principalmente Segunda Guerra Mundial, né? E todas as atrocidades que existiram, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, resgatar aquilo que ainda faz do homem estar naquela compreensão de humanidade ainda, né? E aí nós temos aqui 17 de agosto, declarada a independência da Indonésia, e aqui é um ponto interessante, porque depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí um movimento muito grande de nações, né, tentando ter a sua autonomia, buscando a sua autonomia, né? Então é importante notarmos que depois desse conflito as coisas, ao invés de se tornarem mais racionais no sentido de entendíveis, né, da gente poder compreender o outro, da gente poder trazer soluções para os problemas e tal, a sociedade de uma forma geral do mundo está muito machucada ainda, está muito sensível, né? E é nessa sensibilidade machucada, vamos dizer assim, que essas outras nações, junto com os seus direcionamentos ideológicos, vão tentar assumir o poder ou tentar conquistar esse poder, né? A força, né? Enfim, então nós vamos ter o caso da Indonésia, nós vamos ter aqui mais abaixo aqui a questão da Albânia. Por sinal, vai ser na Albânia que eu acho que é a Albânia que nós vamos ter um problema que vai ser considerado como o início da Guerra Fria, né, que é justamente no canal, né, de Corfu, quando os britânicos vão ter problemas aí com uma resistência da Albânia, né, e aí nós vamos ter esse primeiro conflito aí, depois da Segunda Guerra Mundial. Isso nós já falamos. Também a questão do Vietnã do Norte, né, nós temos que falar sobre isso, né. Trygve da Noruega, né, vai ser escolhido para ser o primeiro secretário-geral das Nações Unidas, então existe essa importância aí também. A questão da independência da Índia ali em 47, né, do Reino Unido, então perceba que vai ter esse movimento de fato, dessa busca de autonomia. Aí depois, 48, nós vamos ter aí o Estado de Israel se torna independente. Coreia do Norte, né, oficialmente República Popular Democrática da Coreia do Norte. Aí depois nós temos Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então perceba que assim, houve a Segunda Guerra Mundial e ao invés de nós mantermos o diálogo, da gente tentar chegar em soluções coerentes, vamos dizer assim, lógico, gente, e aqui novamente, como eu disse no encontro passado, eu vou falar novamente dessa forma. Eu estou falando de uma forma geral, de uma forma, eu posso até dizer rasa, em relação a todas as problemáticas e historicidades de cada nação, ok? De cada problemática, certo? Então aqui eu só estou usando esse momento para quê? Para ilustrar a seguinte coisa, para ilustrar que depois da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter vários movimentos revolucionários, movimentos de libertação, movimentos de autonomia, movimentos de emancipação, certo? Política de algumas nações, tá? E isso vai ser nutrido, vai ser incentivado por
lado A e lado B, né? Por capitalismo, por socialismo, enfim, né? Estados Unidos aqui, União Soviética ali e tal. Então, nós vamos ter vários conflitos pelo mundo de organizações que não aprenderam com a Segunda Guerra Mundial, que é outro ponto que esse texto aqui do Camus nos traz. E é incrível que quando a gente começa a perceber esse nosso tempo, que é o termo, é a expressão que o Camus usa muitas vezes nesse livro aqui, No Homem Revoltado, a nossa realidade, o nosso tempo, né? Quando a gente começa a ver esses pontos aqui, a gente começa a perceber o campo minado em que Camus estava trabalhando, estava tratando, né? Gente, uma pessoa pediu para entrar aqui, só um momentinho, eu sei que irrita um pouquinho a gente parar e tal, né? Mas é aquela coisa que já foi dita, né? Vixe, acho que a pessoa acabou foi saindo. Mas enfim, então vamos voltar para lá. Opa, não saiu não daqui. Núbia, seja bem-vinda, boa noite, minha querida. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Emily, vamos ter coisinhas positivas aqui sobre o Nietzsche, viu? Hoje, só para lhe dizer, tá bom? Então vamos aqui, vamos continuar, vamos botar esse negócio. Eu tenho uma pergunta, aliás, eu já fiz uma pergunta aqui, você não estava na hora, mas daqui a pouco eu faço ela de novo, certo? Mas vamos lá. Então, como já foi dito aqui, né? É um texto, Homem Revoltado, que trabalha sobre essa perspectiva de resgatar aquilo que faz do homem humano, né? De manter, vamos dizer assim, ou pelo menos de preservar a integridade desse homem, né? Desses indivíduos, né? Desses indivíduos que construíram tantas coisas por meio da ciência, da razão e tal, mas também construíram devastação, destruição, caos, né? Enfim. Então, resgatar aquilo que ainda há de humano na humanidade, vamos dizer assim, né? Esse texto aqui ele traz muito isso. E outra, que eu estava falando disso agora, de que mesmo depois da Segunda Guerra Mundial e dos amores que nós vamos encontrar até aqui, né, desses jovens apaixonados e tal, né, que se tornam esses criminosos lógicos, vamos dizer assim, né, onde a filosofia vai justificar a tirania, vai justificar o assassinato, por exemplo, né. O Camus está falando desse modo operandi aí, né, desse modo de se fazer política, de se fazer revolução, de se fazer um projeto de autonomia política, né, de luta e tal, que nada mais é do que a repetição daquilo que já acontecia e acabara de acontecer, né, em 45, né, durante o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né. Enfim, então pulando aqui, gente. Aí, ó, de 49 a 51, de fato, né, nós temos aí o cessar-fogo das Nações Unidas entra, né, em vigor na Caxemira, né, um minuto antes da meia-noite. Isso é interessante, né? Porque quando a gente começa a fazer a pesquisa, a gente encontra esses detalhezinhos aqui, ó. A guerra entre a Índia e o Paquistão é interrompida, né? Aí depois nós temos aqui o Truman, né? Toma posse de seu segundo mandato. Isso é importante por quê? Porque é a continuidade daquele tipo de política que os Estados Unidos já estavam fazendo, estavam perpetuando. Aí, ó, o fim da guerra árabe-israelense de 1948, né? Aí temos depois a criação da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E olha, uma coisa que eu havia dito já no encontro passado, eu torno a colocar aqui, isso aqui é uma conexão muito grande com a nossa atualidade, com o que a gente encontra atualmente em relação à Ucrânia e à Rússia, em relação aos países europeus, né, os Estados Unidos, né, e aquele conflito ali, né? Então é um cordão umbilical, vamos dizer assim, do caos aqui, essa questão aqui da criação da organização do tratamento do Atlântico, né, do Atlântico Norte, porque é ainda algo que está vivo na nossa realidade, né? Como também muitos outros mecanismos que ainda repetem esse modo de operação revolucionário, esse modo de operação ideológico-política, enfim. Então, nós vamos encontrar isso ainda hoje, né? Aí temos o início da construção da... Opa, peraí só um momentinho, gente, que outra pessoa quer entrar. Deixa eu botar aqui, só um momento. Núbia, nós estamos fazendo aqui, viu, só só um apanhado do que foi visto no encontro passado, ok? Roger, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Vamos aqui, continuando aqui o nosso slide, né? Então,
nós vamos ter aqui agora, né, esse anexo aí das Forças Armadas Americanas, né? Eu acho que é nesse momento até que nós vamos ter aí a integração, né, da aeronáutica dos Estados Unidos, né, da Força Aérea Americana, né, e tal, de fato a estrutura militar, né, porque não sei se vocês sabem, não tinha essa ligação, acho que vai ser a partir de agora, com essa questão do SS, né, United States, né, enfim, acho que é nesse momento, ou seja, é mais uma questão belicosa, vamos dizer assim, de arregimentação para a defesa, abre aspas, da soberania da nação americana, né, frente à União Soviética, né. 29 de agosto aqui de 49, vamos ter aí a União Soviética, né, testa sua primeira bomba nuclear. Então assim, ó, o mundo de fato não aprendeu com os erros humanos, não aprendeu com a Segunda Guerra Mundial. Nós ainda estamos aí, ó, caminhando a passos largos, né, por tudo aquilo que foi devastador na humanidade, né, que foi a primeira e a segunda, principalmente a Segunda Guerra Mundial e o ataque de Hiroshima e Nagasaki, né, as duas bombas, né, enfim. Aí depois nós temos aqui, gente, também mais um pouquinho mais embaixo aqui, ó, o Konrad, né, torna-se o primeiro chanceler da Alemanha Ocidental, né, ocupou o cargo até 1963 e foi reeleito, né, em 53, 57, 61, né, enfim. 1º de outubro aqui é a criação da República Popular da China. Isso aqui é muito atual isso aqui, certo? Como ali é da OTAN, que a gente falou agora há pouco, né, da criação da OTAN, essa estrutura aqui, né, de criação da República Democrática da Alemanha, a fundação oficial dos jovens pioneiros da China, a organização infanto-juvenil ligada ao Partido Comunista de 50. Então, assim, você percebe que muitas coisas que esse período aqui foi se desenvolvendo, nós temos frutos desse caos, vamos dizer assim, né? Não é à toa que a gente reviveu, abre aspas, aqui no Brasil, por exemplo, a Guerra Fria. Porque se a gente parar para pensar, ela nunca morreu, ela nunca parou, sempre esteve aí, né? Sempre esteve não só numa luta política, mas cultural também, enfim. Então, é tudo aquilo que, mais uma vez, eu coloco que o Camus já falava nesse texto aqui, né? Dessa repetição, desse retorno a essas armas, né? Sejam elas na base ideológica, na base cultural ou na base armada, né? Enfim. Aí temos aqui, ó, em 50, ocorre a 15ª eleição presidencial do Brasil. Eu quis colocar isso aqui do Getúlio, porque o Getúlio também é uma figura, o Getúlio Vargas é uma figura muito emblemática nesse processo todo mundial que nós vamos ter de totalitarismo, né, de ideologias. Uma hora ele era aliado de um, depois ele se converte para outro e ao mesmo tempo ele não se converte para nenhum lado, né? Então nós encontramos muito essa situação de indecisões, gente, sabe? É como se as pessoas estivessem de fato num buraco negro ali de buscas de independência, de autonomia, de luta pela sua dignidade, vamos dizer assim, não é? Só que novamente, né? Novamente, estou falando de forma rasteira, de forma simplificada em relação a cada problemática. Onde, por exemplo, nós vamos ter aí um lado A e B incentivando a guerra, nutrindo ali, treinando, de um lado, tropas que são a favor de governos totalitários e outras tropas que são a favor, abre aspas, de uma liberdade, né? Derramada em sangue, mais uma liberdade. E aí é outro ponto que nós encontramos aqui no Homem Revoltado, dessa introdução aqui de acontecimentos entre 1945 até 51, né? Que é importante se dizer aqui que sociedade é essa que nós vamos construir à base do sangue, na base da morte de inocentes, na base da destruição daquilo que faz o homem ser homem, aliás, daquilo que faz o homem estar dentro da humanidade, né? Dentro desse conceito tão amplo, né? Então, são esses pontos que nós vamos encontrar junto com esses pontos históricos aqui, ok? São essas reflexões, essas problemáticas que nós vamos encontrar a partir desses contextos aqui pontuados aqui na história, né? Aí, já terminando ali, gente, 51, a Líbia, né, colônia italiana, declara independência e
Idris, né? Idris I como rei, né? E aí nós temos aqui depois para fechar, gente, aquela data lá que eu disse, ó, né? Do 8 de maio de 45, que é muito emblemático, e o Camus vivenciou isso aí, né? Ele viu isso aí, né, acontecer. Então, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que os nazistas se entregam, vamos dizer assim, são derrotados, nós vamos ter um massacre do povo argelino, né, cometido pela França, né, pelo general Duval e pelo chefe do governo temporário da França, que é o de Gaulle, né? De Gaulle, por sinal, como eu já disse no encontro passado e torno a dizer aqui, ele fez foi uma política, vamos dizer assim, né, de matança de fazendeiros que tinham na Argélia, né? Fazendeiros ou franceses que concordavam ali ou eram indiferentes com a questão da libertação argelina, ou fazendeiros mesmo argelinos que estavam por lá eram trucidados, eram aniquilados, né? E aí depois nós temos de 54, gente, a 62, nós vamos ter aí o conflito, né, de argelinos contra franceses para conquistar a independência, né? Vai morrer em torno de 1.500.000 pessoas, né? Por causa dessa ânsia, né, e quando eu digo ânsia, não é algo como se fosse um fetichismo, não, mas eu digo ânsia por querer esse direito, né, por querer essa autonomia, né? Então perceba que assim como a Argélia, nós vimos agora que em vários locais nós vamos ter aí questões problemáticas em relação a esse redirecionamento dos indivíduos enquanto seres que buscam a sua identidade, que buscam o seu resgate cultural e a sua autonomia enquanto povo, né? Por isso nós vamos ter aí aquela guerra entre o colonizado e o colonizador. Tem muito a ver com o que nós encontramos aqui na introdução e durante o livro do Camus, quando se fala do senhor e do escravo, né? Do indivíduo que é condicionado a ser aquilo que é contra a sua própria natureza, que é sintetizada naquela frase do Camus, por exemplo, né? Que o homem é o único animal que não aceita ser o que é, né? Uma coisa assim que nós vamos encontrar mais na frente, né? Então, assim, gente, isso aqui é só a introdução, estou falando até de forma bem rápida, por isso que eu estou até meio que em alguns pontos embaralhando e tal, mas aqui é só para a gente ter um entendimento, porque em várias vezes o Camus ele vai trazer nas páginas do Homem Revoltado essa expressão, nosso tempo, na realidade, o nosso tempo, na nossa realidade, nosso tempo, ele sempre vai trazer isso. Então quando a gente começa a ler essa expressão, né, na obra do Camus, a gente começa a entender todo esse tempo que o Camus está trazendo para nós. Sabe, o Camus era um cara muito, muito informado, apesar da precariedade das informações dos meios de comunicação, mas era um cara muito envolvido com certas questões, certo? Como essas de política, né? de autonomia também. Tinha um jeito peculiar dele, por exemplo, de falar em relação à questão da Argélia, mas falava, isso é importante ser dito, né? E aí, gente, dentro de tudo isso nós vamos entrar numa outra situação, que é a construção enquanto obras, né, para a constituição do que é o homem revoltado, né? Nós temos aí a crise humana de 46, a peste de 47, o estado de sítio de 48, nem vítimas nem carrascos, né, de 48 também. Nós temos aí essa obra maravilhosa do Templo dos Assassinos, né, de 49, os Justos de 49 também. Tem tudo a ver com essa questão do terrorismo, com essa questão do se rebelar, né, contra a opressão, enfim, os justos. E temos aí em 51 um homem revoltado. Então perceba que o Camus meio que, principalmente ali na crise humana e no tempo dos assassinos, também nem vítimas nem carrascos, nós vamos ter aí o Camus desenvolvendo ali, né, o que ia ser o homem revoltado, né? O que ele ia sintetizar, né? O que ele ia colocar no homem revoltado, 751. Então existe aí, eu não coloco como hierarquia, mas eu coloco, existe esse processo camusiano do trabalho do homem revoltado. É por isso que eu queria deixar até bem claro também aqui, viu? E mais uma vez, não é birrinha ou coisa do tipo, mas assim, o Camus foi chamado de bela alma como um ser puro, que é incorruptível, que
é incapaz de sujar as mãos para uma revolução, coisa do tipo, né? Que é incapaz de descer ao nível da humanidade, né? Da humanidade que mete a mão na lama, que vai para frente de batalha, né? Enfim, ele vai ser acusado disso, né? Vai ser julgado dessa forma, né? Mas o que acontece? A obra, você julgar o homem revoltado pelo homem revoltado, é um ato de ignorância. Por quê? E é um ato de quem não acompanha a obra de Camus, principalmente desses pontos aqui. Porque o homem revoltado, gente, ele não vai ter só essas páginas aqui, certo? Ele não vai ter só 351 páginas, não, ele vai ter essas outras páginas aqui também, ó. A crise humana, a peste, o estado de sítio, vítimas em carrasco, tempos assassinos, né? Aqui nós vamos ter conferências, nós vamos ter romance, nós vamos ter também peça de teatro, né? Peças, né? No caso aqui, os justos e estado de sítio. Vamos ter o romance, que é a peste, e vamos ter aí as conferências, né? Crise humana, vítimas em carrasco, os justos, né? Então, nós vamos ter aí essa compreensão, tá? Que é uma atmosfera de construção do que vai acontecer, né, como um homem revoltado, ok? Então, pulando aqui, gente, vamos lá, né? Nós temos aqui algumas considerações do comentador, né, do que nós vimos no encontro passado. Eu peço que vocês tenham paciência, só são duas laminazinhas dessas, só duas, né? Aí, de fato, a gente entra e vai para frente, né? Ó, considerações aqui do comentador nós temos: na atmosfera dessa obra existe uma sensação de esperança e de ingenuidade, né? Ali está de ingenuidade de Camus, né? Sobre a possibilidade de que os autores de sua época poderiam discutir e debater sobre a integridade e dignidade do homem de forma não ideológica. Sim, e é bom pontuar aqui, por que existia essa ingenuidade do Camus, né, gente? Porque, como diz o Olivier Todd, como diz os indivíduos aqui, Tony Judith, né? E o livro aqui do Ronald Aronson, que o nosso querido colega, amigo Caio, né, traduziu. Camus, ele saiu muito, perdão se alguém se ofender com isso ou não gostar dessa definição, mas Camus saiu muito deslumbrado assim com aquela força que foi a luta contra o nazismo, de pessoas que pensavam diferente, de pessoas que tinham o seu modo de ver a vida, o mundo e tal, se juntando em prol de uma causa em comum que era derrubar o nazismo, certo? Então, Camus viu aquilo que ele fala no Estrangeiro e aquilo que ele fala, por exemplo, se eu não me engano, né, ele vai falar no Mito de Sísifo, né? Se eu não me engano, é no Mito de Sísifo também que ele vai falar. Eu posso estar enganado, mas no Estrangeiro eu tenho certeza que ele fala. A questão da solidariedade que nasce nas prisões, né? No caso não foi nas prisões, mas a solidariedade que nasceu no campo de batalha, né? Que nasceu ali no front, né? Então ele viu aquela solidariedade, ele saiu muito feliz, muito animado. Poxa, há esperança, né? Vamos dizer assim, né? Então o Camus, ele saiu de uma forma, ele saiu da Segunda Guerra Mundial com uma abertura de explorar vários sentidos, vários direcionamentos que não fossem os direcionamentos que repetissem os modus operantes que causaram a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, não é a ideologia pela ideologia, mas a ideologia como um processo filosófico que transforma assassinos em juízes, né? Então, assim, ó, tem que ter cuidado, porque o Camus, ele percebe essa situação, né? Tanto que logo no início aqui do nosso livro, na página 13, que nós já fizemos essa leitura, né? Ele vai falar aí, há crimes de paixão e crimes de lógica. O Código Penal distingue um do outro, bastante comodamente pela premeditação. Estamos na época da premeditação e do crime perfeito. Pois é, então assim, não é adentrar a um outro pacote de medidas revolucionárias que são semelhantes ao pacote de medidas revolucionárias de emancipação que causaram o nazismo, por exemplo, certo? Então, não é seguindo esse mesmo caminho, porque como
foi falado agora há pouco da introdução, né, dos pontos históricos aí que vieram acontecendo, né, e tal, na contextualização de Camus, do mundo, né? O que aconteceu? Nós vimos aí várias nações seguindo o modo operante, seja o modo operante das ditaduras militares, vamos dizer assim, né, que também foi um ponto que eu esqueci de colocar aí, de 64, do nosso exemplo aqui, por exemplo, também. Era importante ter colocado isso, só para fazer uma referência, né? Camus morre em 60, então muitos outros processos ele não vai chegar a ver, mas são processos ainda de consequências dessas máquinas que o Camus está expondo para nós, máquinas ideológicas, né, que transformam aí, que usam da filosofia, como ele vai dizer no final do primeiro parágrafo, né, que serve para tudo, né, até mesmo para transformar assassinos em juízes, pois é, que usam da filosofia, da argumentação racionalizada, né, de colocar um indivíduo instrumentalizado ideologicamente por uma causa, em que esses indivíduos acabam ficando cegos frente a outros indivíduos, né? Que a gente conversou muito no encontro passado sobre isso, né? Então, assim, a percepção acerca dessa argumentação se dará por meio de comentadores que relatam o clímax que fora a luta organizada e de resistência contra o nazismo, que era isso que eu estava falando agora há pouco, né? Fazendo surgir uma esperança de que pudesse, a partir dessa vivência, dessa solidariedade surgida no campo de batalha, fazer nascer uma nova forma de luta pelo que se acredita sem condicionamento do homem nos processos burocráticos de morte ideologicamente orientados a cometer atrocidades pela causa, pelo projeto político do partido, ou porque não existe uma forma de revolução ou conquista sem destruir o que se desenvolveu como humanidade. Esse é o ponto aqui, né? Novamente, é por isso que Camus vai ser apontado como bela alma, porque Camus ele é nítido nas páginas que ele tenta trazer aí essa dignidade, esse resgate do homem, certo? Gente, se alguém tiver alguma coisa para dizer, pode escrever aí que o meu querido amigo Guilherme vai ler aí para nós, viu? Vamos lá, vou continuar aqui que a gente já fecha e já entra de fato nas coisas que nós temos que ver, tá? Temos aqui, ó. Se isso é utopia ou não, iremos refletir muito sobre essa questão, né? Entretanto, Camus não se reduz aos processos dominatórios de alinhamentos políticos, mas ele ousou, que eu acho que devia até botar em negrito nessa palavra aí, ousou, né? Acreditar que a esperança, a transformação e o transcender somente era possível pelo homem que buscasse manter a integridade não só do homem, como da humanidade, né? Que a sociedade virá-se em seu alicerce, né? Desculpe, a sociedade virá-se em seu alicerce. Eu acho que eu tinha uma coisinha aqui antes, viu, gente? Mas depois eu reflito, viu? Terá sangue e vísceras. Terá, aqui, ó, de novo, vou repetir aqui, viu, gente? Que sociedade virá-se em seu alicerce, terá sangue e vísceras. Eu acho que antes desse virar tinha uma coisinha, mas enfim, né? Qual é a sociedade que vai vir entre sangue e vísceras, né? Entre mortos, né? Entre amputados, como eu coloco lá no que eu escrevi do mutilado. Que sociedade vai ser essa que vai vir desse homem mutilado, desse homem dilacerado? Né? Então temos várias questões aqui, vários problemas dentro do homem revoltado, né? O assassinato tem suas justificativas. O poder da racionalização justifica os mecanismos de dominação, processamento e morte. Racionalizamos o assassinato, é um caminho para construirmos uma sociedade justa, pacífica e humana. Que sociedade seria essa, né? É possível pensar a responsabilidade humana sobre seus crimes sem a defesa filosófica da história ou do projeto político? Então essa obra, O Homem Revoltado, nos traz muitas dessas questões, e é por isso a urgência de se trabalhar esse texto que nos traz problemáticas atuais produzidas por interesses, por estratégias e máquinas de dominação. Se o homem é capaz de produzir a sua falência, a sua derrota, para Camus, nessa obra, O Homem Revoltado, né? O homem é capaz de preservar a dignidade do homem, né? E a integridade da humanidade, né? Desculpe o pleonasmo aí, mas é nesse sentido mesmo, tá bom? Nós vimos isso aqui no encontro passado, ok, gente? Nós fizemos a leitura desse primeiro parágrafo, né?
refletimos sobre ele, sobre essa questão da filosofia, tornar assassinos em juízes. Isso é muitíssimo perigoso, né? Não precisa eu ser redundante nisso daqui. Depois nós vimos a continuidade quando se fala do Heathcliff, né? E a mentalidade dele pela causa, por aquilo que acredita, de matar qualquer coisa, né? Em nome da Kate, né? Então nós temos aí aquela questão do cara, do extremista aqui, nós já temos o ponto interessante também do extremista, que pela causa ele é capaz de encerrar tudo, de eliminar tudo, de matar tudo, enfim, né? Então nós vimos isso daqui no encontro passado. E também no encontro passado nós vimos aqui, como eu disse, até a página 15, não foi que nós vimos? Nós vimos isso aqui também, né? Eu acabei colocando aqui, gente, alguns pontos da página 13, 14 e 15, certo? Alguns pontos. Eu vou mandar esse slide hoje para vocês, viu, gente? Depois desse encontro eu estou mandando lá no grupo. E aí vocês podem fazer as anotações de vocês também. Se quiserem complementar com alguma coisa a mais, o slide está aberto, podem mexer à vontade, certo? No slide. É nosso, tá bom? Então esse trabalho aqui não é para engrandecer, assim, justificar a superioridade de ninguém, pelo contrário, é para a gente colocar aqui na mesa redonda aqui e ir trabalhando, certo? Então temos alguns pontos aqui, alguns primeiros propósitos desse ensaio, né? Aí eu fiz aqui, gente, eu pontuei alguns momentos em que o próprio Camus diz o objetivo desse ensaio, certo? Se você perceber aí, eu fiz também questão de botar a página para você mesmo aí no seu livro identificar, e se você quiser grifar, ok? Que ele diz assim, né, ó, uma vez mais, aceitar a realidade do momento, que é o crime lógico, examinar cuidadosamente suas justificações. Trata-se de uma tentativa de compreender o meu tempo, né? Também é o meu tempo, é o nosso tempo, enfim, é a realidade do momento. Então perceba que Camus está falando daquela realidade ali, massificante ideologicamente, que vai trazer aí nações se dilacerando também, né? Em prol de um projeto político que muitas vezes não é o projeto político do povo, por exemplo, né? No momento em que o crime se enfeita com os despojos, eu lembro que a gente falou demais disso aqui no encontro passado, né? No momento em que o crime se enfeita com os despojos, né, da inocência, por uma curiosa inversão peculiar ao nosso tempo, a própria inocência é intimada a justificar-se, né? Nós falamos muito disso daqui, né? Nós falamos muito desse ponto, né? Até que ponto essa inocência, tanto ela é colocada de forma indiferente no processo político, como ela é usada também pelos mecanismos de operação ideológico, né? E a gente falou disso aqui. Gente, eu estou passando rápido porque nós já fizemos a leitura desses pontos, viu? Eu quero entrar logo no outro ponto, nos outros pontos que a gente não leu ainda, tá? Aí temos aqui, ó, no terceiro ponto, né? Quem se propõe esse ensaio, né? Se propõe a prosseguir diante do assassinato. Opa, tem um errinho aqui. E da revolta, né? Tá junto ali, é para estar separado, mas tudo bem. E da revolta, uma reflexão começada, novamente tá junto ali, em torno do suicídio e da noção de absurdo, né? Os tempos ingênuos que o tirano arrasava as cidades para a sua glória se foi. O negócio é mais embaixo agora. Aliás, o negócio é mais complexo agora, né? Juntando esses três pontos que nós temos aqui, com essa própria fala do Camus na página 14, nós não temos simplesmente o arrasar das cidades, mas nós temos aí nada mais do que o exercício do poder sobre os indivíduos, né? O exercício do poder pelo terror também, pela opressão. Nós vamos ver isso aí no estado de sítio, né? Nós vamos ver isso aí na peste, né? Nessas duas obras do Camus. Nós vamos ver isso aí no desenvolvimento histórico que nós estamos vivenciando, que Camus vivenciou na época dele e que nós vivenciamos em algumas situações, né? Essa questão do modo operante pelo terror. Os Estados Unidos fazem isso demais, né? Seja na sua linha cultural, na sua linha política, seja nos seus filmes, né, nas suas séries, seja nas suas estratégias políticas ali, doutrinando e preenchendo em alguns revolucionários, né, certas ideologias que depois viram-se contra eles mesmos, ou seja, contra os próprios americanos.
Do outro lado, nós também vamos encontrar isso acontecendo de russos fazendo isso até hoje, com alguns revolucionários e tal, né, com alguns separatistas, né, enfim. Então, perceba que o modo operante ainda está aí. Né? A situação ela ainda se repete no nosso momento, no nosso tempo. Né? E aí, gente, na página 14, nós vamos ter esse trecho aqui, né, ó, esses trechos, aliás. Só conseguimos agir no nosso próprio tempo, entre os homens que nos cercam, sim. Né? Por quê? Porque nós, esse ponto aqui em específico, gente, ele é muitíssimo importante, né? Porque aqui o caminho meio que está, mais uma vez, metendo o dedo na ferida. Ele está metendo o dedo na ferida dos indivíduos que, antes que lutaram ali, né, pela libertação contra, né, o nazismo ali, né, enfrentando o nazismo, só foi possível porque esses indivíduos desse tempo lutaram contra o nazismo. Então o que o caminho está dizendo? Esses indivíduos da época dele, que são indiferentes, que aceitam se submeter, né, a processos políticos e ideológicos, né? Lembrando, a França, se eu não me engano, em torno de 400 mil franceses, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornaram partidários do PCF, do Partido Comunista Francês, em torno de 400 mil franceses, né? Estavam em todas as áreas do sistema público, né? Desde escola, desde de prefeitura, de governo, né? De governo federal, vamos dizer assim, né? Geral, enfim, estavam em todas as estruturas, né? Então perceba que esses indivíduos que se tornam indiferentes ou entram ali no clímax, né, do que é poético em dizer revolucionário, de se colocar para a luta e tal, né? O Camus está dizendo a seguinte coisa: preste atenção. O que você está fazendo, você simplesmente está perpetuando aquilo que justificou o assassinato de milhões. Você tem que mudar essa realidade. Nós temos que mudar essa realidade. Né? Então, eu tenho até um complemento muito legal assim, porque quando nós vamos ler o Me Revolto, Logo Existimos do Camus, né? Que ele se baseia aí no plano cartesiano, vamos dizer assim, né? Na evidência, né? Vamos falar assim, desculpa, é brincadeira, mas na evidência cartesiana, quando ele fala isso, gente, ele está dizendo assim: esse manifesto aqui é a prova da nossa existência, cara. Entendeu? Então, nós só podemos trabalhar a nossa existência, nós aqui no nosso tempo. Se colocando numa ideologia, num partido em que coloca toda a responsabilidade do homem enquanto ser político, coloca a responsabilidade do crime desse homem na história, ou na razão, ou na lógica, você não está fazendo acontecer na realidade, você está simplesmente sendo condicionado àquilo dali. Você está sendo mais uma engrenagem desse sistema aí. Né? Então, só para fechar esse slide aqui, ainda continua, né? O essencial, portanto, não é ainda remontar às origens das coisas, mas, sendo o mundo que é, saber como conduzir. Eu lembro até que a Emily trouxe coisas valiosas nesse ponto aqui, né? Então, assim, é o saber conduzir-se nesse mundo. Né? A gente sabe que a violência, ela está intrínseca ao homem, ela está desde a origem do que se entende como homem, né? Nesse estado de natureza, nessa questão de dominação, enfim e tal. E, querendo ou não, é um fato isso, né? Está na história. Então, o que acontece? Nós temos que saber nos conduzir por entre isso, né? Por entre essas situações, né? Sendo dessa forma, não. Nós vamos trabalhando esse tempo que ainda tem esse tipo de situação, esse tipo de cenário, e nós vamos tentando agir para a desconstrução desse cenário, ou para o entendimento desse cenário e o fazer-se compreender, né, os indivíduos fazer-se compreender, vamos dizer assim, de que esse mundo, a operação dele é muito confortável pela violência. Quem estava com os grupos de estudo, eu não sei se a Núbia estava na época, eu não sei se o Carlos Eduardo acompanhou, o Roger, eu acho que o Roger estava, eu acho que o Rafael Petru também estava, eu não lembro se a Aninha estava lá, né? Eu não lembro. O Edmundo, eu acho que estava também.
no nosso encontro no ENEPAC, nós vimos isso que o Camus acabou de falar do nosso tempo sendo defendido por sartreanos. Tem que sujar a mão. Tem que pegar em arma mesmo, tem que fazer a revolução dessa forma. Certo? Então, assim, é muito confortável. E o Camus vai dizer isso. Ele não vai levantar hipótese ou reflexões, ele vai dizer nesse livro que é muito cômodo aceitar que os outros matem por nós. É muito poético, é muito bonitinho. Tipo, é muito confortável falar aqui, tipo, nós temos que ir fazer a revolução mesmo, pegar a família aí desse cidadão opressor rico aí. Não, mas são crianças, não interessa, mas são filhos do opressor, vamos matar todo mundo. É muito confortável para esses indivíduos. Sabe? E aqui eu não tô trabalhando, gente, um tipo de puritanismo, hipócrita, nada disso não. Eu simplesmente estou trazendo aqui o que o Camus expõe para nós como refletir aquilo que fez com que nós nos tornássemos o que se chama de humanidade. Porra, nós chegamos a um patamar de entendimento um do outro, de reflexão, de construção, de abstração, de ciência, de humanidade que em nenhum outro momento um homem tinha chegado. De inovações tecnológicas, de produção e tal. Só que ao mesmo tempo que a gente chegou a isso de uma forma benéfica, o homem chegou também nesse sentido de uma forma de explorador também, de manipulador, enfim, de opressor, como é cômodo a gente falar dessa forma, né? Então, e aí chegou onde chegou, no buraco humano, né? No vazio, no terror, no medo, né? No que foi o Auschwitz, né? Enfim, no que foi tudo que veio depois de terror, de destruição, enfim, né? Então o Camus está dizendo o que? Cara, o que nos tornou essa humanidade não foi o poder bélico de você matar quem você quiser, não foi o poder de jogar uma bomba nuclear naquela cidade, não foi isso. O que fez a gente chegar a esse ponto foi a nossa sensibilidade por meio da arte, por meio do diálogo, da filosofia, dos debates, da reflexão, do enfrentamento de ideias, né? Não foi a imposição de armas contra outros indivíduos, não foi essa situação. Segundo o que a gente encontra aqui. Então, partindo do princípio que nós somos seres racionais, que a gente pode entender um ao outro, por mais que tenham as divergências, a gente chega na inutilidade do uso da violência, que é a questão desse livro aqui. Nós estamos então validando a violência quando a gente aceita a revolução, quando a gente aceita a ideologia que é colocada para matar, quando a gente aceita o assassinato e o assassino, quando a gente aceita o carrasco, como vai ser dito no tempo dos assassinos, né? Quando a gente aceita o carrasco da cidade, tem um carrasco que ele é responsável por matar as pessoas de forma lógica, de forma aceitável, então quer dizer que depois de todas as atrocidades que a humanidade viu, então nós vamos ainda trazer esse ponto e relativizar isso, relativizar o assassinato, a morte. Vamos dizer que então podemos seguir esse caminho, né? Então são essas questões que o Camus traz quando ele vai dizer, né? Depois que ele diz do conduzisse nele, no tempo da negação, que aí eu faço uma referência ao Rafael Petrucci no encontro passado, colocou de forma belíssima a questão do mito de Sísifo, que faz a referência aqui, o Camus está fazendo uma referência à questão do tempo do absurdo, do tempo da reflexão do suicídio, né, sobre o suicídio. Então ele diz aqui, no tempo da negação podia ser útil examinar o problema do suicídio. No tempo das ideologias, que são o nosso tempo, e gente, olha o peso disso. Em 51 o Camus está falando o tempo das ideologias, desses dois monstros que se constroem de um lado e de outro, querendo a soberania do mundo. Hoje nós vivemos consequências pesadas dessas ideologias, e não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também.
né, com a desinformação também, né, primeiro com a pós-verdade, com a fake news, com a desinformação, né, que são estratégias de operação militar para confundir o inimigo. Então, nós estamos em guerras ideológicas de narrativas constantes. Então, o Camus nessa época já estava trazendo esse alerta que aqueles indivíduos que estavam ali no gozo do comunismo, ali no gozo ali da vitória contra o nazismo, né, no gozo ali do que o capitalismo podia trazer de justiça social, essas pessoas que estavam nesses diálogos, nessas narrativas, né, não viram isso. Né, nessa questão da validade do assassinato. Não viram. Né? Então, no tempo das ideologias, é preciso decidir-se quanto ao assassinato. Se o assassinato tem suas razões, nossa época e nós mesmos estamos dentro da consequência. Se não as temos, estamos loucos. E não há outra saída senão encontrar uma consequência ou desistir. Né? Então eu vou repetir só aquilo ali, ó, se o assassinato tem suas razões, nossa época e nós mesmos estamos dentro das consequências. Nós somos responsáveis por isso. Se o assassinato tem sua justificativa e nós achamos que isso são justificativos, então está tudo certo. Então nós temos a responsabilidade enquanto isso. Certo? Então é importante a gente refletir sobre esses cenários que se estruturaram, né, em que Camus conseguiu observar de uma forma muito lúcida, né, essas estruturas que estavam se constituindo. Né. A negação de si mesmo. Aí eu queria até fazer uma referência, gente, no ponto anterior ao ponto que a gente encerrou no encontro passado, quando ele fala de Deus aqui, Deus trapaceia, certo? Gente, isso aqui é um entendimento que eu tenho em relação à leitura que eu tenho do Homem Revoltado. Se vocês tiverem outro entendimento, eu estarei aqui todo ouvidos para escutar e até para colocar aqui no slide, porque é essa soma mesmo, ok? Como o Guilherme fez no nosso primeiro encontro, a gente falando, né, e tal, sobre a filosofia, né, que torna assassinos em juízes, darará. Aí ele foi e trouxe, não, mas eu acho que eu não vi bem por essa forma, já não sei o que e tal. E no final das contas, ele estava falando o que eu estava falando e eu falei o que ele falou, né? Então estava tudo certo, estava tudo ligadinho, né? Então, se vocês tiverem coisas referentes a isso aqui, tranquilo, pode trazer que a gente desenrola. Então, ó, a negação de si mesmo, né? E é quando, aqui na página 15, nós temos aqui, né? Deus trapaceia, todos são trapaceiros como ele, inclusive eu. Logo resolvo morrer. O suicídio era a questão. Atualmente, a ideologia nega apenas os outros. Só eles são trapaceiros. É então que se mata. A cada amanhecer, assassinos engalanados se esgueiram para dentro de uma cela. O crime de morte é a questão. Pois é, então assim, esse Deus aqui que trapaceia, gente, vamos lá, não é o Deus como entidade ou divindade superior, pelo menos, novamente, no meu entendimento, tá? Mas as justificativas, contrapartidas e verdades estabelecidas, que são o quê? Aquelas consequências que nós vamos aceitar se a gente achar que tem defesa o assassinato, né? Que tem respaldo para o assassinato, que tem justificativa para o assassinato, né? Então, novamente, Deus não é Deus como entidade ou divindade superior, mas as justificativas, contrapartidas e verdades estabelecidas a partir de um fetichismo do mecanismo Deus para a manipulação das massas, né, por uma instituição que te vende um caminho, o do reino dos céus. Tal caminho que não está isento das barbaridades, né, e extremismos da sua ideologia. Esse Deus institucionalizado proporciona os jogos e a sua trapaça. Gente, esse ponto aqui, e eu já vou introduzindo por que eu acho que a mentalidade do senhor e do escravo que o Camus está usando é do Nietzsche. Gente, isso aqui é muita genealogia da moral do Nietzsche, gente, sabe? Esse entendimento que a gente encontra aqui do Camus, principalmente quando ele fala nessa questão do Deus trapaceiro, dessa questão da utilidade, por exemplo, do assassinato.
O assassinato é útil, é aquela velha história que a gente encontra em muitos filmes e livros por aí, né? Você precisa de alguém, os governos do mundo, a sociedade precisa de alguém que suje as mãos, né? De alguém que meta a mão na merda. Né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa justificativa. Então, Deus trapaceia por quê? Né? Porque essas instituições, elas trazem a partir desse fetichismo do ser Deus, né? Mas desse ser institucionalizado Deus, qualquer modo operante que seja em nome dele. É aquilo que o Nietzsche vai dizer que, porra, Deus está morto. Quem foi que matou Deus? Foi um homem, foi nós, bicho. E quem é que faz agora a demanda de Deus? É o homem. Que faz toda a desgraça e bota o nome de Deus no meio e vamos lá. E as hordas e os débeis, como o livro vai falar, segue tudo ali no amém. O gado ressentido segue todo no amém, aquilo dali. Né? Gente, eu estou só falando. Gente, no momento que vocês quiserem interromper, pelo amor de Deus, interrompa aí, viu? Eu paro e escuto, viu? Eu tô achando até estranho, o Guilherme não disse nada ainda. Será que tem gente aí ainda? Eu não estou vendo aí a tela, mas enfim. Mas eu estou falando. Vamos lá. Atualmente a ideologia nega apenas os outros, só eles são trapaceiros. É então que se mata. Né? Isso aqui a gente encontra na página 15 também. Então, olha a ideia por entre a ideologia, né? Por entre o modo operante. Nega apenas os outros. Só os outros são trapaceiros, né? As pessoas, elas se colocam num patamar como se fossem divindades ou seres acima do bem e do mal, né? Não, tem Messias, né? O fulaninho, o laranjal, enfim, a gente encontra aí, né? Esses indivíduos que estão acima de tudo, né? São incorruptíveis, né? Enfim. 2 raciocínios, nós vamos encontrar isso na página 15 também, né? A negação e a ideologia. E esses 2 raciocínios, como o Camus traz, eles se sustentam, nos sustentam, né? São eles que, um após o outro, nos escolhem. Isso também, gente, é uma problemática que a gente não pode deixar de lado, né? Por mais que você se esquive daquilo ali, você se saia, que é a palavra que o Camus usa lá no mito de Sísifo, das esquivas, né? Quando se fala desse tudo ou nada, vamos dizer assim, dessa luta, desse enfrentamento daquilo que te condiciona, quando o Camus fala disso, gente, é aquela situação. Você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, vão te exigir um posicionamento. Há circunstâncias, vão te pressionar a escolher algo, as instituições estão ali, elas vão te pressionar a algo. Você não consegue estar por fora disso, certo? É aqui que temos o ponto 3, né, deste ensaio na lâmina 9, né? Então é importante a gente ver aqui esse ponto 3, tá? Que nós vamos ver aqui na lâmina 9, né? Enfim, então deixa eu passar aqui, gente. Pronto. Deixa eu ver se é o sentimento, já falamos aí. Pronto, aí bem dizer agora, gente, nós temos aqui, ó, tudo que nós não vimos, né? Nós paramos, então nós temos aí agora, ó. Gente, só me diga uma coisa aí, Guilherme, por gentileza, nós paramos aqui, ó, mas por hora, essa reflexão foi aí? Foi que a gente parou? Isso mesmo. Foi, isso né? mesmo. Pronto, né? Guilherme, me diga uma coisa, não tem nada aí no chat, não? Tem nada não. Ah, então pronto. Então, Guilherme, me diga uma coisa, fora você, tem outras pessoas aí? Eu tô cabreiro aqui. Eu sou aqui, Ah, tá certo. É porque eu não tô ouvindo ninguém, aí eu não escuto, assim, o Guilherme não falou nada, porque o Guilherme hoje eu nomeei ele como meu assistente, né? Enquanto eu tô aqui com a tela cheia do slide, né? Eu não tô vendo vocês, então ele vai me auxiliando aí caso tenha alguma coisa para falar. Mas beleza, viu? Tamo junto. Então temos aqui, ó, na leitura aqui da página 15, diz assim, ó: mas, por ora, esta reflexão só nos oferece uma única noção, a do absurdo.
Viu, Rafael Petrucci, ó, como o Camus, ele realmente traz essa conexão com o mito de Sísifo aqui, sabe? Ele traz. É por isso que, para mim, certo? Para mim, nós podemos tranquilamente estudar as duas obras unidas, não tem problema. Como também podemos estudar elas separadas. Apesar que nós vamos sempre pegar, principalmente a partir do Homem Revoltado, um ponto aqui e outro ponto ali sobre o mito de Sísifo. Um pouquinho diferente do que acontece quando você estuda o mito de Sísifo, pegando alguns pontos do homem revoltado, certo? Enfim, até também por questão de cronologia, né? O Homem Revoltado vem depois, o Camus pode pegar alguns elementos do que ele já escreveu, enfim, né? Então, beleza, voltando aqui. O absurdo. Esta, por sua vez, só nos traz uma contradição no que se refere ao assassinato. Aí temos aqui no slide, ó, que é o que temos aqui no parágrafo. O sentimento do absurdo, quando dele se pretende, em primeiro lugar, tirar uma regra de ação, torna o crime de morte pelo menos indiferente e, por conseguinte, possível. Se não se acredita em nada, se nada faz sentido e se não podemos afirmar nenhum valor, tudo é possível e nada tem importância. Aí eu volto para aquela situação do que o Nietzsche já falava de Deus e que o Camus falou de Deus trapaceiro, né? E aí eu trago, quando não se tem a entidade, a divindade ou aquilo que simboliza o bem e o mal, o certo e o errado, e outra pessoa assume, né? O trono está vazio. Se o trono está vazio, qualquer um pode ser o detentor do poder, o fraco pode assumir aquilo dali e, a partir de sua fraqueza e seu ressentimento, governar. Entendeu? Então, ou ainda, eu posso assumir uma certa posição e usar o nome da instituição ou da divindade ou de Deus, sei lá, e desenvolver as regras que eu quiser em cima disso. Quando as pessoas me questionarem por que eu estou jogando pessoas na fogueira em nome de Deus e me perguntarem por que Deus quer isso, eu simplesmente digo porque a vontade de Deus acabou. Não tenho que dar mais explicação. E outra, se eu não quiser dizer nem nada, eu não digo, porque eu, por si só, já represento esse absurdo, essa contradição de Deus como todo-poderoso, do Deus, e quando eu falo Deus aqui, Deus cristão, né? Deus do amor, né? Deus da benevolência, enfim. E eu sou o indivíduo que, contraditoriamente, vou contra aqueles mandamentos e princípios que esse Deus, junto por meio do seu filho, veio aqui ensinar para nós, né? Enfim, então já fica um negócio torto aí. Então tudo é possível dentro disso, né? Então, dentro desse sentimento que o Camus traz para nós, né? Faz a gente refletir. Então, aí ele continua: o assassinato não está certo nem errado no raciocínio absurdo. Simplesmente é possível. E isso que é perturbador, gente. É possível. Deixa eu ver aqui onde foi que parou aqui. Importa. Opa, eu acho que tem alguma coisa aí, mas deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar essa parte aqui, viu? Ó, no livro, hein? Ó, não há pró nem contra. O assassino não está certo nem errado. Podemos... Olha esse trecho, gente, que o Camus vai trazer para nós. Ó. Podemos atiçar o fogo dos crematórios, assim como também podemos nos dedicar ao cuidado dos leprosos. Malícia e virtude tornam-se acaso ou capricho. Gente, é aquela coisa, gente. Assim, ó, isso que o Camus acabou de dizer é a contradição que nós encontramos hoje com os nossos políticos e nos nossos governantes, nossos religiosos. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu falo do amor, eu faço arminha. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu defendo a paz, que eu defendo a liberdade, eu defendo metodologias, mecanismos de opressão e de condicionamento, de restrição da liberdade. Guilherme, meu querido, o que foi colocar aí? Diga para mim, por favor. Ô Jefferson, eu fiquei numa dúvida aqui. Desculpa se eu estiver falando bobagem. Não. Mas você falou
nessa parte assim, Deus trapaceia, todos nós todos são trapaceiros, como ele, inclusive eu, logo ele. Você fez um paralelo, né, entre Nietzsche, mas assim, para mim ficou um pouquinho nebuloso, porque eu compreendo como se fosse um paralelo ao Descartes, né? O Deus trapaceiro de Descartes. Também, e aí perfeito. Eu, por que a comparação com Nietzsche nesse ponto? Eu faço, a pergunta é essa, né? Porque eu vi que estava aqui enganchando um pouquinho, Guilherme, a pergunta é essa, né? Por que esse paralelo, né? Pronto. Eu pego aqui também, em relação a esses jogos da questão do raciocínio, da mente e tudo, também eu vou por esse lado, eu gosto também. Só que o seguinte, quando nós vamos chegar lá na mentalidade na mentalidade não, quando a gente vai chegar no senhor e no escravo, e quando a gente vai pegando o que vem depois disso, esse Deus aqui que se estrutura baseado no que é ideologicamente estruturado, que é o que nós estamos falando aqui, dessa justificativa do assassinato ou da validação do assassinato como um modo operante de sistemas, de governos. Esse Deus aqui, eu acho que o próprio Camus faz um paralelo do que o próprio Descartes traz, junto com isso que o Nietzsche nos traz também, dessa questão do poder, do uso do poder de validação disso daqui. É, como eu disse, antes de falar sobre o comentário, uma percepção que eu identifiquei. Se ela é verdadeira ou não, abrimos para discussão e para debate. Eu percebo que o Camus ele consegue fazer isso como esse Deus trapaceiro, fazendo parte desses jogos, né, desses jogos que trapaceiam na própria mente, certo? Aí tem um dizezinho gênio, não lembro agora, tem uma palavra, tem uma expressão que ele usa, que não é Deus trapaceiro, é outro nome. Mas enfim, eu compreendo nessa situação que nós vamos ler mais adiante, certo? É nessa conexão que eu faço com o que ele vai falar mais na frente do senhor e do escravo, daqueles indivíduos que usam desses mecanismos, usam dessa imagem, né? Para quê? Para trazer essa justificativa de algo como a morte, como um assassinato. Não é na morte não, tira a morte. Como um assassinato. A morte vai mais para o lado natural, mas como um assassinato, algo provocado. Algo, em certo ponto não, algo defendido por essa estrutura que trapaceia. Ao mesmo tempo que, aí eu entro nesse ponto também, ao mesmo tempo que Deus te dá o livre-arbítrio, te dá toda essa diversidade de coisas para você vivenciar, vamos dizer assim, ele também vai restringir, ele também vai te fechar, ele também vai colocar você, enquadrar você na ideia que é implementada por essa institucionalização do que é Deus, por exemplo, ok? Novamente, Guilherme, é uma percepção, certo? É uma percepção, tá bom? É nítido que durante a introdução e durante o texto a gente vai encontrar muita referência do Descartes, mas é lógico, certo? A própria máxima do Me Revolto Logo Existindo faz referência ao Código Ergo Sum do Descartes, é lógico, né? Só que eu, quando comecei a ler isso lá para 2011, né? Percebendo essa referência do Descartes, percebendo essa referência que para mim, novamente, para mim, pode abrir discussão, vai fazer ao Nietzsche, percebendo esse contexto histórico de dominação, ideologia, defesa do assassinato, essas filosofias que justificam a morte, né? A morte não, de novo, o assassinato, né? Então, eu vou mais por esse lado aqui, mas não tem nada fechado, Guilherme, viu? Também está valendo, até porque isso é muito perceptível, isso que você está falando aqui em relação ao que o Camus colocou, ok? Tranquilo? Guilherme? Tranquilo. Aqui tem um comentário aqui no chat, eu vou ler, pode? Pode, só diz quem é. A Núbia. Núbia. Acho a discussão que o Camus faz na palestra Crise Humana contribui muito para esse aspecto que você traz do homem revoltado. Sim, no texto da Crise Humana, gente, que nós vamos ter aqui, certo? Lá no nosso drive, viu? A Issa, você que acabou de chegar, se a Issa estiver aí ainda, enfim. Nós temos esse texto,
né? Nós temos esse texto, não sei se está dando para vocês verem aí, ó, na minha janelinha. Nós temos esse texto lá no nosso drive, certo? E sim, ele é muito importante para a gente poder trazer aí esse entendimento. E aí eu queria trazer até uma situação, gente, do texto, que é essa aqui, ó. A crise humana. Vou abrir só um parênteses aqui, tá bom? Só fazer essa breve leitura aqui, viu, Guilherme? Viu, povo? Aqui, ó, rapidinho, ó. Olha só, Guilherme. Os homens da minha idade na França e na Europa nasceram tanto antes quanto durante a Primeira Grande Guerra. Chegaram à adolescência no momento da crise econômica mundial e completaram os 20 anos, né, da chegada de Hitler ao poder, né? Aí, para completar sua educação, foi-lhes oferecido a Guerra da Espanha, Munique, a Guerra de 39. Olha, eu acho que eu vou colocar esses pontos aqui também, que eu não tinha me atentado a colocar lá, eu vou colocar depois. A derrota, né, e 4 anos de ocupação e lutas clandestinas. Suponho que essa é o que se pode chamar de uma geração interessante, e que justamente por isso será mais interessante para vocês que eu fale não em meu próprio nome, mas em nome de um certo número de franceses que têm agora 30 anos e que formaram suas inteligências e corações durante os anos terríveis nos quais, como seus pais, foram nutridos de vergonha e viveram em revolta. Sim, esta é uma geração interessante, principalmente porque, em face do mundo absurdo que os mais velhos fabricavam-lhe, não acreditava em nada e ansiavam revoltar-se. A literatura de seu tempo, o surrealismo em particular, revoltava-se contra a clareza, a narrativa e a própria frase em si. A pintura era abstrata, ou seja, revoltava-se contra o figurativismo, o realismo, a simples harmonia, o sujeito e a realidade. A música recusava a melodia. Quanto à filosofia, esta ensinava que não existia a verdade, mas simplesmente fenômenos, que existiam o Sr. Smith, o Sr. Durand, Henry Vogel, mas nada em comum entre esses 3 fenômenos particulares. Quanto à atitude moral de tal geração, tornou-se ainda mais categórica. O nacionalismo lhes parecia uma verdade fora de moda e a religião um exílio. 25 anos de política internacional lhes ensinaram a questionar qualquer pureza e a pensar que ninguém jamais estava errado ou certo. Olha, tudo até agora que eu estou lendo aqui, o Camus está colocando nas entrelinhas aí do que a gente acabou de ler do Revoltado. Quanto à moral tradicional de nossa sociedade, nos parecia aquilo que jamais havia deixado de ser, isto é, uma monstruosa hipocrisia. Assim permanecemos em negação, obviamente, e aí eu vou chegar onde estou querendo chegar, gente. Obviamente, isso não era novidade. Outras gerações de outros países tiveram a mesma experiência em períodos semelhantes da história. Mas a novidade é que esses mesmos homens, estranhos a todos os valores, tiveram de ajustar suas posições pessoais para dar conta, primeiramente, da guerra e, em seguida, do assassinato e do terror. Foi essa situação que os levou a acreditar que poderiam haver uma crise humana, já que eram obrigados a viver na mais desoladora das contradições. E aqui, Guilherme, é justamente esse o ponto que quando você faz a leitura, lógico, novamente, esse Deus trapaceiro, tem uma outra expressão que está me fugindo agora, que a gente encontra nos livros sobre o René Descartes, que ele trabalha, mas enfim, esse Deus trapaceiro, lógico que faz essa referência